Bom dia, irmãos. Vamos se colocar de pé nessa manhã, dar início ao culto. Vamos fazer a leitura do Salmo 73. Os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias ou na projeção. Vamos fazer a leitura. 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí, a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso. Achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém, irmãos? Esse salmo nós observamos que o salmista, a princípio, ele não consegue conciliar a bondade de Deus com a prosperidade dos ímpios. Como pode Deus ser justo enquanto os ímpios prosperam e os justos pelejam? Então o salmista aqui no salmo, depois de observar o mundo, ele consegue então compreender a bondade de Deus. E muitas vezes assim somos nós, irmãos. Nós questionamos muitas vezes o agir de Deus, as situações que nós estamos vivendo, comparando a nossa vida com a vida dos ímpios, E muitas vezes parece melhor que a nossa. Mas se nós formos para o Novo Testamento, nós vamos ver em vários textos, que o sofrimento nesse mundo ele é inevitável. Nesse mundo pecaminoso nós vamos sim sofrer. E Deus usa esse sofrimento para os seus propósitos. Mas nós sabemos que a nossa recompensa é a vida eterna, irmãos. A nossa salvação que está assegurada no Senhor. E no céu nós não mais sofreremos. A prosperidade dos ímpios, quando o Senhor voltar, não irá ter valido de nada, pois foi somente algo passageiro e vazio aqui nessa terra. Mas nós estaremos eternamente com o Senhor, amém? Amém. E isso é maior do que tudo que nós podemos desfrutar aqui nesse mundo. Então, irmãos, nos apeguemos ao Senhor em devoção, para que Ele nos mostre a sua bondade mesmo em meio às aflições que nós estamos vivendo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te pedimos perdão pelas vezes em que questionamos o porquê, questionamos a tua bondade, questionamos o porquê que os ímpios muitas vezes prosperam e nós enfrentamos dificuldades.
Ajude-nos, Senhor, a compreender os teus propósitos. Nós queremos ser parecidos com Jesus Cristo, que sofreu para cumprir a sua vontade. Obrigado, Senhor, pois sabemos que a nossa maior recompensa é a salvação, pois nós viveremos eternamente com o Senhor e nunca mais sofreremos. Isso é o que aguardamos em Ti, isso é o que ansiamos. Obrigado, Jesus. Oramos no Teu santo nome. Amém. Bom dia, meus irmãos. Vamos louvar o Senhor. Em nome de Jesus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém. Ele não tinha qualquer
majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Louvado seja Deus. Vamos fazer uma oração, meus irmãos. O Jean que estava aqui cantando, né, dirige uma oração com a gente, amém? Graças a Deus, que bom que todo mundo está aqui hoje para a glória de Deus. Antes da pregação, então, o Jean vai fazer uma oração. Curva a sua cabeça. Senhor Jesus, nós oramos a Ti porque reconhecemos o Teu senhorio sobre as nossas vidas e sobre todas as esferas das nossas vidas. E é por isso que nós estamos aqui, por reconhecermos o Teu poder sobre nós e sobre todas as coisas. Reconhecemos que Tu, Senhor, é o Deus das nossas vidas, é o Deus do consolo, o Deus da provisão, o Deus da salvação. Sim, meu Deus. Graças Te damos pela graça que o Senhor nos deste e Te pedimos, Pai, que neste momento o Senhor abra a nossa mente para compreendermos mais de Ti e abra o nosso coração para estarmos dispostos a nos aproximarmos de Ti em um relacionamento verdadeiro e com tudo aquilo que o Senhor prescreve. Senhor, nós Te louvamos e Te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, imediatamente vamos abrir a palavra no livro de Provérbios, capítulo 10, a partir do verso 20. Esse é o nosso texto de hoje. Provérbios, capítulo 10, do verso 20 até o verso 32. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus nos ensina o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Salvador da nossa alma e aquele que perdoa os nossos pecados. Todos os nossos pecados são perdoados
pelos méritos do nosso Senhor Jesus. Provérbios capítulo 10, a partir do verso 20, o texto vai estar aqui na projeção, mas vocês podem, cada um com a sua Bíblia, acompanhar a leitura. Diz assim então o texto: prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. A bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Para o homem inteligente, o ser sábio. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém. Mas o anelo dos justos, Deus o cumpre. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso. Mas o justo tem perpétuo fundamento. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. A esperança do justo é a alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína aos que praticam a iniquidade. O justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Podem sentar, meus irmãos, nós estamos chegando hoje no 15º sermão na nossa jornada em Provérbios. E hoje o meu tema é examinando o coração pela palavra de Deus. Nós sabemos, meus irmãos, que há muitas maneiras de examinar o interior humano, né? A mente humana, as emoções, a personalidade humana, o caráter humano, as motivações humanas, a índole humana. Há muitas maneiras de examinar. Nós temos muitas maneiras. Nós temos a filosofia, nós temos a psicologia, nós temos terapias, nós temos estudos de virtudes, enfim, tantas e tantas maneiras, a psicanálise, a psiquiatria, enfim, tantas e tantas maneiras de examinar o coração humano. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, ela é uma fonte segura para isso. A palavra de Deus é uma fonte segura para fazermos esse exame interior, esta análise do ser humano e conhecer o ser humano. Para isso nós temos muitos salmos que nos indicam, né, como o Salmo 139, onde fala que o Senhor conhece a nossa estrutura desde que a gente foi formado no ventre da mãe. E Ele continua sondando, Ele continua examinando os corações, então o Senhor nos conhece. O Salmo 119, que é o maior capítulo, né, a maior porção da Bíblia, também é uma análise profunda da imaginação humana, do coração humano, das intenções humanas, a partir da lei de Deus. Mas um texto-chave para isso é Hebreus capítulo 4, né, versículo 12, que fala diretamente sobre isso, quando diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, meus irmãos, a palavra, ela é um meio seguro de examinar a mente humana. E a verdadeira maneira de ler a palavra de Deus, né? Aliás, uma das maneiras de ler a palavra de Deus é comparar aquilo que está escrito com a nossa própria vida. E eu falei lá no início da nossa jornada em Provérbios que o livro de Provérbios é um pai ensinando um filho. E em várias partes está escrito: filho meu, né? Sempre filho meu, sempre começa
as porções principais com esta frase, filho meu. Como que se diz, ouve as minhas palavras. E então o Provérbios é um meio seguro da gente ensinar também nossos filhos. Tanto nossos filhos menores, quanto nossos filhos maiores. Tanto nossos filhos naturais, como filhos do coração, filhos espirituais também. É uma maneira de ensinar. E uma coisa que eu disse também é que o provérbio nos ensina que enquanto a gente ensina, a gente aprende. A gente examina o nosso próprio modo de viver. Então, meus irmãos, a palavra, ela traz, né, este mecanismo de examinar o coração. E hoje eu quero trazer exatamente isso. Nesse texto aqui, do capítulo 10, versos 19 ao 30, nós vemos que há um exame do coração. Há uma declaração de que o ser humano é revelado, né, por meio desse texto. E eu quero trazer isso, então preste bem atenção nisso que eu vou trazer hoje. Na semana passada eu encerrei o sermão falando que a mente ou mentalidade abençoada se revelam na maneira de falar. Então a gente revela a nossa mentalidade, o nosso caráter na maneira que a gente fala. A própria Bíblia diz, né, que a boca fala aquilo que o coração possui. A boca fala que o coração está cheio. Então, uma pessoa com a alma negativa, né, com uma mentalidade negativa, ela vai transmitir isso nas suas palavras. Uma pessoa que não conhece a bênção de Deus, ela vai transmitir isso nas suas palavras. Uma pessoa que foi condicionada a viver uma determinada cultura pessoal por influências, né, desde que era criança, ela vai transmitir isso nas suas palavras. E às vezes a gente quer arrancar palavras boas de um coração que não foi ensinado palavras boas. Então, em primeiro lugar, eu quero continuar, né, de onde eu parei semana passada, afirmando que a maneira de falar revela o que há dentro de cada um. A maneira de falar revela o que há dentro de cada um. E aí nós temos o verso 19, 20, 21, 31 e 32, o seguinte: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Então, meus irmãos, aqui nós encontramos uma análise da fala de cada um, porque o que nós falamos, o que cada um fala, revela o que há dentro dele. Então, a maneira de falar revela o que há dentro de cada um, as motivações de cada um, os pensamentos que estão na mente, a mentalidade, a cultura pessoal. E aqui diz que no verso 19 que no muito falar há transgressões e que o correto é moderar as palavras. Então a grande lição é que não falar muito e não querer falar sobre tudo é bênção. E aí, se a gente vai ver, né, a questão da internet, né, a gente vai ver os especialistas, né, a gente vê que na internet, sempre que há um assunto predominante, todo mundo se torna especialista naquele assunto. Por exemplo, agora, na guerra lá, o Israel contra Hamas, né, contra o Hamas, nossa, a gente vê lá... ninguém falava sobre o assunto, né? Daqui um pouco as pessoas se tornaram especialistas naquilo. Nossa, todo mundo sabe muito sobre... e às vezes não sabe nada, mas querem falar sobre o assunto, né? E eu gosto muito de redes sociais. Eu gosto muito, eu já fui orkuteiro, já fui twitteiro, já fui facebookeiro.
agora sou instagramzeiro, né? Eu gosto muito, mas é uma terra perigosa. Nossa, na época que eu era facebookeiro, tinha uma época que eu entrei muitas polêmicas. Causei muita polêmica, xinguei muita gente, fui xingado também. Só que, aliás, outro dia, né, a gente colocou um recorte lá no Instagram da capela, um recorte de uma pregação minha de provérbios, e eu falei ali, né, acho que de 2 domingos atrás, que o cristão, ele precisa promover a vida, né? E eu disse, o cristão é contra o terrorismo, o cristão é contra o aborto, o cristão é, né? E aí alguém lá comentou o seguinte: vocês apoiaram, um comentário lá no grupo, lá no Instagram da capela, não sei se vocês viram, mas alguém comentou assim, viu? Contra a tortura. E vocês apoiaram o torturador, né? Aí eu comentei lá, eu não lembro, né, quem apoiou o torturador. Então, nem sei quem foi, mas não conheço. Alguém viu o Reels lá e fez um comentário. Então, a internet é perigosa. Agora, nós não precisamos, meus irmãos, falar sobre tudo, em lugar nenhum. A falta, né, de moderação, ela leva à transgressão. E principalmente na palavra. Então a gente não precisa, meus irmãos, saber sobre tudo e nem falar sobre tudo. A gente precisa falar o básico. Porque o que falamos e como falamos revela o nosso coração. Prata escolhida, verso 20, é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Então a nossa fala, diz o verso 21, ela precisa edificar e promover a vida e não a morte. Se a gente não vai edificar ninguém, então a gente não tem que falar. E a gente vê, né, até eu estava comentando com o Diego agora antes do culto, que tem alguns pregadores que aproveitam a situação, né, do momento para criar eventos, né, eventos. Então, às vezes, tem alguns ensinamentos, principalmente nessa área escatológica da vida de Jesus, que tem alguns pregadores que cada guerra, por exemplo, lá em Israel, ele já diz, olha, Israel, é um sinal da vinda de Jesus. Outro dia eu coloquei lá no grupo da capela, né, que, irmãos, a gente precisa crer nos sinais, Jesus vai voltar, sim, Jesus vai voltar, mas, irmãos, a minha posição, e que boa parte de vocês concorda, que essa guerra não é sinal de nada, a não ser da falência, né, das intenções humanas, da política humana, né, da índole humana, da história humana como somente humana, mas que Deus é o Senhor da história e Jesus pode voltar, independente de qualquer guerra, independente de qualquer coisa que aconteça em Israel, Jesus pode voltar, desde que ele morreu na cruz e ressuscitou, ele pode voltar a qualquer momento. Então, meus irmãos, óbvio que a gente precisa acreditar em sinais, mas os sinais, e como eu sempre ensino aqui, meus irmãos, desde que ele ressuscitou, desde que ele foi e disse, não fiquem se preocupando com tempos, isso é propriedade do Pai, de exclusiva autoridade do Pai, vão e preguem o Evangelho. Essa é a nossa missão, pregar o Evangelho e socorrer os necessitados e anunciar a salvação. Agora, meus irmãos, eu quero afirmar para vocês que essa guerra não é sinal de nada, mas ao mesmo tempo é sinal de tudo. Né? Mas Jesus não depende dessa guerra, não é um sinal de Jesus estar voltando, porque o ano que vem nessa época, muito provavelmente a guerra já vai ter passado, né? Porque vai passar, acreditem, vai passar, nenhuma guerra dura para sempre, as piores guerras terminaram, vai passar, porque Deus é Deus que controla a história, e o ano que vem nessa época aqui, a gente pode até marcar, vocês podem até marcar aí no calendário, que nessa época, em outubro do ano que vem, nós vamos estar falando, aconteceu a guerra o ano passado lá em Israel. E nós vamos estar na expectativa da volta de Jesus. Acreditem, meus irmãos. Em 1998, eu estava num seminário, dando aula, e tinha também um conflito lá em Israel, e um dos alunos, né, muito estudioso, disse, Jesus vai voltar. Eu digo, não, daqui 10 anos nós vamos falar sobre isso. E daqui 10 anos nós vamos nos encontrar e a gente vai conversar. E eu anotei na minha agenda.
a data. O tempo passou, em 2010, eu encontrei com ele em São Paulo, 12 anos depois. Eu encontrei com ele em São Paulo e disse: tu lembra daquela nossa conversa de 12 anos atrás? Que conversa? A gente combinou de depois de 10 anos a gente falar, e eu iria dizer para ti que Jesus não voltou. E isso, irmãos, isso não é que eu não creio. Óbvio que eu creio que Jesus vai voltar, mas vai voltar quando Ele quiser voltar. Quando Ele decidir voltar, não somos nós. Ele vai voltar, mas Ele não está voltando. Então eu sempre ensinei o seguinte, ó, é errado dizer Jesus está voltando, porque Ele não está voltando. Mas Ele vai voltar, Ele vai voltar. Ele mesmo disse: eu vou voltar, eu voltarei. E levarei vocês comigo. Ele vai voltar, irmãos, Ele vai voltar. Agora, quando? A gente não pode marcar data. A gente não pode olhar, Ele está voltando, e apavorar as pessoas. E pregadores na internet fazem isso, fazem esse terrorismo. E as pessoas vivem infelizes. Vivem muito infelizes. Irmãos, quem coloca o seu coração numa política, numa ideologia ou nessa expectativa, vive infeliz, porque não vive tranquilo, não vive bem. E nós, na expectativa da volta de Jesus, temos que viver em paz. Temos que viver em paz e tocar nossa vida, ensinar nossos filhos, ensinar nossos filhos, educar nossos filhos, preparar nossos filhos para o futuro, preparar nossos filhos para a cultura, preparar nossos filhos para casar. Sim, desde criança a gente ensina nossos filhos para casar ou não casar, ou seja, para escolher bem em Deus, né? Irmãos, então, daí ele disse: verdade, a gente combinou. E eu disse: viu que eu não sou incrédulo? Eu continuo esperando a vinda de Jesus. E continua até hoje. Já se passaram mais de 2010 até mais 23 anos. Não, mais 13 anos. Desde aquele dia até hoje. Jesus não voltou. E quantas guerras já teve? E quantas vezes Israel foi atacado? E quantas guerras já teve na história? Irmãos, a vinda de Jesus é um fato, mas a gente não precisa criar terrorismo com ninguém. E esses pregadores pecam ensinando coisa errada. Irmãos, esses pregadores que ensinam esses terrores para as pessoas com respeito ao Apocalipse, eles estão pecando, porque eles estão mentindo. Eles estão mentindo, meus irmãos. Não vai, anotem, isso eu disse desde 1994, irmãos. Anote aí, daqui 20 anos, os filhos de vocês, nós vamos estar casando alguns que hoje são crianças, e eu quero dizer para vocês, não vai ser construído um terceiro templo, não vai existir um terceiro templo, não vai existir um terceiro templo, e se existir, não vai ser um templo aprovado por Deus, porque o templo hoje, o terceiro templo é a igreja, é o verdadeiro tabernáculo de Deus, o verdadeiro templo vivo. Deus não vai mais habitar em templos humanos, porque aquele templo antigo era a sombra do templo que haveria de vir, o verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Que Ele disse: esse templo será destruído, mas em 3 dias ele será reconstruído, que era Ele mesmo. Então não vai haver, anotem, não vai existir um terceiro templo, não vai existir um terceiro templo, não vai, anotem. E se existir, não vai descer glória de Deus nenhuma lá. Anotem isso e depois me cobrem. E se o ano que vem existir um templo e a glória de Deus descer lá, me demitam. Entendeu? Me demitam. Porque não vai existir, eu sei, porque eu conheço a palavra de Deus. Eu ensino a palavra de Deus há 40 anos, meus irmãos. E há 40 anos se diz as mesmas coisas. E em 1984, uma famosa revista até de Porto Alegre, chamada da Meia-Noite, colocou uma foto de uma novilha vermelha, que lá na matéria, um cristão, um pastor conhecido no mundo inteiro, chamado Imalgo, conhecidíssimo, ele era alemão, estudioso da palavra profética, inclusive tinha 3 revistas, chamada Meia-Noite, Palavra Profética e Notícias de Israel, e numa lá estava uma foto de uma novilha vermelha, dizendo: essa novilha é a novilha perfeita, as madeiras do templo estão compradas, o cimento já está separado e a novilha já está grande, preparada para o sacrifício. Passaram-se, eu era solteiro ainda, meus filhos já têm, a minha filha mais velha já tem 31 anos, na época eu nem era casado, passaram-se 40 anos, 39 anos, a novilha já deve ter morrido, e a madeira do templo já deve ter apodrecido.
que não existe nem ouro preparado, não existe nem madeira de templo nenhuma, meus irmãos. Tudo que vocês ouvirem em vídeo é mentira. Eu assino isso, é mentira. Jesus vai voltar? Vai voltar. Jesus vai voltar, meus irmãos. E nós precisamos viver hoje, como se Jesus voltasse agora. Amém? Esse é o nosso pensamento e é o nosso sentimento. Mas eu não vou aqui, né, falar muito, senão até eu vou pecar. Então, meus irmãos, o que nós precisamos entender é que a nossa fala precisa falar o bem para o bem. A nossa fala precisa falar o bem para o bem, meus irmãos. Em segundo lugar, uma outra maneira de examinar o coração humano é que a maneira de valorizar a bênção de Deus revela a condição espiritual de cada um. A maneira de valorizar a bênção de Deus revela a condição espiritual de cada um. Versos 22 a 25. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Para o insensato praticar a maldade é divertimento, para o homem inteligente o ser sábio. Ou seja, irmãos, aqui esse texto é usado em campanha de prosperidade, é usado para falar que a bênção de Deus vai nos deixar rico, mas não é esse o sentido. Nós não estamos falando aqui, o texto aqui não está falando aqui de que a bênção de Deus vai nos deixar rico, que nós vamos comprar uma casa, que todo mundo aqui vai ter uma casa na praia, que todo mundo aqui vai ter o carro do ano. Não é isso que está falando. Está falando do enriquecimento da bênção, que a bênção enriquece a pessoa como pessoa, o sujeito como sujeito, a vida como vida. E quando o Senhor abençoa, não traz desgosto, ele não traz tristeza, ele não massacra a pessoa, e a pessoa, o sujeito não vai de maneira nenhuma receber mal com esta bênção. A bênção não traz o mal. Irmãos, uma pessoa abençoada não faz o mal. Quando uma pessoa é abençoada, e o sinal de que esta pessoa é abençoada é que ela constrói, é que ela abençoa. O abençoado abençoa, meus irmãos. O abençoado é aquela pessoa, é aquele sujeito que abençoa o outro. O abençoado, meus irmãos, ele é reconhecido porque ele valoriza a bênção de Deus. E mais, a maneira que esse sujeito, que essa pessoa valoriza a bênção de Deus, revela a condição espiritual desse sujeito, dessa pessoa. Então, como que a gente sabe que uma pessoa é espiritualmente saudável? Da maneira que ele reconhece a bênção de Deus. Então, a bênção de Deus, meus irmãos, ela precisa ser valorizada, porque isso revela a nossa condição espiritual. O quanto eu abençoo os outros, o quanto a minha vida serve para abençoar os outros. E como nós somos, uma igreja denominada missional, a nossa grande onda, meus irmãos, a nossa grande mentalidade, a nossa mentalidade principal deve ser esta: eu estou em missão todos os dias. E a minha pergunta é: de que forma você faz essa missão? De que forma você é um missionário? De que forma você é um missionário? Porque se nós somos uma igreja missional, e a igreja é cada um de nós, a pergunta é: que tipo de missão você fez essa semana? Irmãos, o cristão, o abençoado, ele vive em missão. Todos os dias ele sabe que ele está em missão, que ele é um agente da bênção de Deus. Ele é Cristo para os outros. Amém? Em terceiro lugar, meus irmãos, nessa análise do coração humano, nós podemos ver que as escolhas mínimas e máximas, revelam o que há no interior de cada um. Maneira de falar, a maneira de valorizar a bênção de Deus, e as escolhas mínimas e máximas revelam o que há no coração, no interior de cada um. Versos 24 a 26, aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém, mas o anelo dos justos Deus o cumpre. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Então, aqui está falando de escolhas. O anelo dos justos, Deus o cumpre. Aquilo que o perverso teme, isso lhe sobrevém. Verso
24. Então quem cultiva o mal no coração, cultiva desejos maus e vive neste temor. Quem pratica o mal aos outros está sempre na expectativa também de que algum mal vai lhe ser praticado. Quem vive de lograr os outros está sempre desconfiando dos outros. Quem não confia no outro sempre desconfia do outro. Ou seja, o desejo do perverso, né? Aliás, o que ele teme, isso lhe sobrevém. Por quê? Porque ele vive, né, com esta expectativa de que alguma coisa lhe aconteça. Por quê? Porque o que eu penso, né, do outro, na verdade, é o que eu penso de mim mesmo. Então, meus irmãos, as escolhas, elas revelam o desejo do coração. E o comportamento de cada um revela a índole de cada um. Porque tudo é uma questão de escolha. O que eu escolho? E óbvio que as escolhas, elas são condicionadas, né? Elas não são totalmente livres. A não ser que a pessoa desenvolva uma mentalidade muito forte, as escolhas dela são mais livres do que aquela pessoa que é movida, né, por sentimentos, por sentimentalismo. Mas cada um é escravo da sua ideologia, cada um é escravo do seu pensamento, cada um é dependente da sua cultura, e às vezes cada um vai falar aquilo que revela, né, a própria cultura. Então essas escolhas da vida revelam o que há no interior de cada um. Por exemplo, quando a gente tem vários colegas, ou no ambiente de estudo, ou no ambiente de trabalho, se a gente começar a observar, né, o que cada um apresenta na segunda-feira, o relatório das suas atividades na segunda-feira, nós vamos ver que cada um vai revelar estas escolhas mínimas e máximas. Alguns foram encher a cara, outros foram para a farra, outros foram viajar, outros, enfim, brigaram em casa, mas cada um vai dar um relatório daquilo que fez. Porque ali nós vamos, a gente vai ter revelado o que há no interior de cada um. E por último, meus irmãos, e aqui vai falar profundamente com cada um de nós, a perspectiva quanto à eternidade, ela molda o comportamento de cada um. A perspectiva quanto à eternidade molda o comportamento de cada um. Como você pensa a eternidade? Como nós pensamos a eternidade? Que valor nós damos quando nós pensamos, por exemplo, na vida eterna? Será que nós vivemos com essa perspectiva da vida eterna? E no verso 27 diz: o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. E no verso 28, a esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. E aqui, nessa questão até da vinda de Jesus, muitos cristãos vivem como ímpios. Muitos cristãos vivem como ímpios, por quê? Porque eles não pensam na vinda de Jesus com esperança, eles não pensam no futuro, né, no ano que vem com esperança, mas eles pensam no ano que vem como se o ano que vem fosse sempre uma tragédia. A maneira do justo é pensar no futuro com alegria. A maneira de quem não tem essa perspectiva da eternidade, pensa no ano que vem com pavor. E a minha pergunta é, já que nós estamos nos aproximando do final do ano, com que perspectiva vocês estão vivendo para o ano que vem? Irmãos, se nós tivermos uma perspectiva de eternidade, se nós entendermos que o futuro pertence a Deus, que a eternidade pertence a Deus, óbvio que ninguém aqui, né, por exemplo, quer morrer. Outro dia, como eu falei para vocês, como vocês sabem, né, quando em 2 semanas eu perdi 10 quilos e comecei a ter uma sede extrema de roer gelo à noite, a primeira coisa que eu pensei é que eu estava com uma doença terminal. Eu pensei, estou morrendo. Certo que sim, ninguém perde 10 quilos em 2 semanas. Certo que sim.
Aí eu comecei a recitar um texto bíblico que eu e a Ada, a gente recita há uns 20 anos. Né? A gente recita praticamente diariamente há 20 anos. Que é o Salmo 118, verso 17, eu acho. Eu não vou morrer, antes viverei e contarei as obras do Senhor. A gente recita isso a vida toda. Eu não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Mas, na perspectiva de morrer ou não, a única coisa porque eu não quero morrer, né, primeiro é por causa da Ada, né? Não vou deixar ela sozinha no mundo, de jeito nenhum. E segundo, por causa dos filhos, né? Mas o primeiro motivo que eu não quero morrer é por causa da Ada, não quero deixar ela sozinha. Na verdade, eu não quero ficar sozinho sem a Ada, né? Porque eu sei que se eu morrer, meus irmãos, como diz 2 Coríntios capítulo 5, se este tabernáculo, né, terrestre se desfizer, nós temos um tabernáculo eterno feito por Deus. Se a gente parte daqui, meus irmãos, nós teremos uma recepção na glória. Mas a pergunta é, você crê nisso realmente? Vocês creem realmente na salvação? Vocês vivem com essa ideia de que você é um salvo? Vocês vivem realmente com essa ideia de que o Senhor Jesus Cristo me salvou, Ele perdoou os meus pecados e eu sou um salvo e o Senhor, se eu partir daqui, Ele vai me receber na glória? Vai? Será que eu creio nisso? Irmãos, quando a gente crê nisso, a gente adquire paz na nossa alma, paz no nosso coração, porque nós vivemos nessa perspectiva da eternidade. E aí é que nós precisamos moldar a nossa vida. E um texto glorioso para isso, que vai desde o céu até a vida mínima em casa, é Colossenses capítulo 3, que diz: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, né, na salvação, se você crê em Jesus Cristo, que Ele morreu na cruz, e esta morte na cruz é suficiente para perdoar os teus pecados, e que você não, se crer em Jesus Cristo, você não precisa pagar pelos pecados, não precisa compensar os seus pecados, Deus não vai exigir justiça dos seus pecados, porque essa justiça já foi feita em Jesus Cristo, na cruz de Cristo. Diz assim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Esta é a nossa fé. Esta é a fé do cristão. Creio na ressurreição do corpo. Creio na vinda de Jesus. Creio na ressurreição dos mortos. Creio na glória eterna. Creio que o meu mundo não termina aqui, mas que há uma eternidade inteira diante da glória de Deus, onde eu vou viver. É isso que eu preciso crer. E vocês creem nisso, meus irmãos? Mas aí, olha só, como viver dentro dessa perspectiva então? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, né, que é o desejo carnal, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivis nela. Agora, porém, essa é a perspectiva que nós precisamos viver. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus efeitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. E aí ele vai continuar nos ensinando como nós vamos viver essa vida, essa perspectiva da eternidade, que vai revelar a nossa
que vai revelar o nosso comportamento, porque essa perspectiva eterna molda o nosso comportamento. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. É assim que nós devemos viver, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros. Assim nós devemos viver. Assim se vive alguém com a perspectiva da eternidade. Perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, porém, esteja o amor que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E agora vem como vive essa pessoa com a perspectiva eterna na família. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. E agora, meus irmãos, o final, como nós devemos viver na perspectiva eterna. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Assim devemos viver. Uma vida extraordinária, uma vida excelente, uma vida que glorifica a Deus. Uma vida que glorifica a Deus. E sempre que a gente vê, por exemplo, alguém que deveria viver para a glória de Deus, né? Um marido que deveria viver para a glória de Deus, mas que trai a esposa, por exemplo, que não é fiel à esposa, mas que é um cristão, a gente pensa, né? Essa pessoa não descobriu o que é viver para a glória de Deus, ou não decidiu viver para a glória de Deus. E a minha pergunta para finalizar o meu sermão de hoje é: sabendo de tudo isso, e a gente sabendo que nós precisamos viver para a glória de Deus, o comportamento de cada um, quando a perspectiva da eternidade está colocada diante da nossa vida, do nosso pensamento quanto ao futuro, quanto à nossa vida, a decisão correta é: eu vou viver a partir de agora, cada minuto, para a glória de Deus. E eu vou viver em paz. O mundo não me aterroriza, as notícias não me aterrorizam, as perspectivas da política não me aterrorizam, as guerras não me perturbam, as pregações apocalípticas não me perturbam, porque eu recebi paz no meu coração, paz em Jesus Cristo. É assim que eu vou viver. Amém? Viva em paz. Quando Jesus voltar, esteja preparado. Mas como se preparar para a vinda de Jesus? Só tem uma maneira. Não precisa subir a montanha, não precisa entrar na caverna, não precisa deixar de viver a sua vida. Como esperar a vinda de Jesus? Como estar preparado para a vinda de Jesus? Meus irmãos, vivendo para a glória de Deus. Como estar preparado para a vinda de Jesus? Há uma maneira de se preparar, há uma maneira de estar preparado. Como estar preparado? Irmãos, a maneira que Jesus nos ensinou de nos prepararmos para a vinda de Jesus é viver a nossa vida para a glória de Deus. A nossa vida comum, o marido sendo fiel à esposa, a esposa respeitando, amando o seu marido, os filhos obedecendo aos pais,
os filhos com obediência imediata aos pais, sejam filhos menores ou filhos maiores. Nós, sendo bons funcionários quando nós somos funcionários, bons patrões quando somos patrões, bons amigos quando somos amigos, bons vizinhos quando somos vizinhos, boas pessoas diante dos outros, viver no mundo a nossa vida ordinária de uma forma extraordinária, porque a vida extraordinária é aquela que glorifica a Deus. Que Deus abençoe vocês. Amém. E que a gente consiga viver assim. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Louvado seja Deus. Senhor, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, porque o Senhor é bom e o Senhor é justo. E o que eu quero pedir nesta manhã, no nosso culto hoje, é que em nosso meio, Senhor, haja uma consciência de que nós precisamos viver para a Tua glória, que a nossa vida te glorifique em tudo, desde as atitudes mínimas da nossa casa, aos grandes compromissos fora dela. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos para a glória de Deus. Amém. Amém. Meus irmãos, quero convidar vocês agora para um momento sublime dos nossos domingos, que no meu pensamento é o auge do nosso culto, o auge que é a ceia do Senhor. Por isso, todos os domingos nós estamos aqui participando desse momento tão especial, tão maravilhoso, tão grandioso, que é participar da ceia do Senhor com a nossa família. Então, enquanto o Jean vai cantar mais um cântico, vocês são convidados para vir aqui e se servir na mesa do Senhor. Amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome,
Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Louvamos ao Senhor por seu amor, por sua bondade, por sua infinita misericórdia. Bendito seja Deus que sempre nos abençoa. Bendito seja o Senhor que perdoa nossos pecados. Bendito seja o Senhor que morreu na cruz por nós, em nosso lugar, para trazer-nos salvação e a justificação, que é a aceitação de Deus pelos méritos de Jesus. A nossa aceitação por Deus pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partir, disse: este é o meu corpo que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor Deus eterno, nós te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice, Senhor. Porque nós acreditamos de todo o nosso coração, com a nossa alma, com a nossa mente, que a ceia do Senhor nos identifica perfeitamente com a obra do Senhor Jesus Cristo na sua morte na cruz, perdoando nossos pecados, na sua ressurreição, que nos trouxe justificação. Por isso nós cremos que nós somos justificados pela fé, fé no Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Assim nós te pedimos, assim nós te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice em nome de Jesus. Amém. Comam o pão, meus irmãos. Graças a Deus. Irmãos, nós recitamos, o credo apostólico na hora da ceia do Senhor, mas naturalmente a gente recitaria, o credo niceno, que historicamente é, nas igrejas ortodoxas, recitado na hora da ceia, chamada Eucaristia, ações de graças. Mas a gente está igual os israelitas, no Salmo 137, 136, 137. A gente está em terra estranha. Então, assim que a gente tiver o nosso local próprio novamente, vamos voltar a recitar os 10 mandamentos, vamos voltar a recitar o credo niceno, porque aí nós vamos estar bem ajustados nas nossas programações, nas nossas, enfim. Mas por enquanto, desde que a gente saiu ali do local, a gente tem recitado o credo apostólico apenas. Mas vamos voltar logo a nossa liturgia, já mais organizada depois, quando nós tivermos as nossas condições. Está perto, meus irmãos, amém? Está perto. Recitem comigo então o nosso credo, a nossa fé, credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Bebam, meus irmãos, o cálice em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos, te bendizemos, te glorificamos. O Senhor é bom. O Senhor é bom todos os dias. O Senhor é bom sempre. E nós cremos na tua soberania, na perfeição da tua providência. E cremos
nas tuas provisões. Por isso nós te glorificamos, te exaltamos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, orem comigo a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, e depois recebam a oração, né, intercessória, a bênção apostólica, e depois eu preciso de 5 minutos vocês aqui para o nosso encerramento. Orem comigo a oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Deus eterno, nós te damos graças pelo nosso culto, rendido a ti, te louvamos, te glorificamos, Senhor. Agora eu te peço que o Senhor nos dê uma semana abençoada, eu te peço que o Senhor abençoe cada dia da nossa semana, que o Senhor esteja com cada um de nós, com cada família, em cada casa, que haja paz, que haja saúde, que haja provisões na casa de todos, e o teu nome seja glorificado, que a tua boa mão seja sobre todos. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno, Senhor, que os nossos irmãos todos, grandes, pequenos, as crianças, todos sejam abençoados essa semana com a tua boa mão sobre cada um. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo nós rendemos toda a glória. Irmãos, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.